estamos vencendo. Que coisa bacana, né? Realizar isso, TV Enem, virando realidade. Dezenas de mestres e outros tantos que vocês vão conhecer nas próximas aulas, nas próximas semanas. Estamos todos muito felizes, muito gratos a vocês pela confiança no nosso trabalho. A todo mundo que tem apoiado esse projeto, é muita gente que tem apoiado. E claro, principalmente a nossos professores, fantásticos professores que têm trazido esse conteúdo pra gente. Vou contar uma coisa pra vocês, o que mais me tocou, assim, que a gente meio que bolou juntos, assim, né? A situação especial que está se vivendo no mundo fez a gente criar essa coisa que a gente está chamando de digital artesanal. Então é artesanal porque está sendo feito ali, né? Pelos professores, à mão, ali com seus aparelhos de celular, suas câmeras, trazendo conhecimento, usando alguns mais tecnologia, outros menos tecnologia, mas todos colocando muito coração, muita verdade nesse trabalho. E ao mesmo tempo, né, o digital. Aí entra a equipe do Escritório do Pensamento, que eu tenho que agradecer demais. Vou aproveitar para saudá-los, né? Marília Carvalho, a produtora, está fazendo um trabalho fantástico. Gustavo Miranda, nosso finalizador, né? Lívia Fonseca, que tem feito muitas imagens, principalmente essas imagens das cabeças de abertura e encerramento, e toda uma gama enorme de técnicos e pessoal da emissora, o pessoal que tem trabalhado com a gente. Eu queria dar destaque aqui a duas pessoas muito especiais, que é o Igor, né, e o Bruno, que estão do lado da gente desde o começo desse projeto. E agora a chegada do Adriano também. Então é muita gente que está colaborando. Digital artesanal, você entendeu o conceito, né? Quer ver um pouco mais disso? Quer assistir um pouco mais de aula? Então vamos lá. Seja bem-vindo. Mais um dia de aula do TV Enem. Olá, meu querido aluno desse projeto maravilhoso que é o TV Enem, professor Sátiro Furtado aqui com vocês, e eu espero demais poder ajudá-lo a alcançar uma nota maravilhosa nesse próximo exame e que você alcance os seus sonhos, tá? Quando nós falamos de português, nós falamos de uma expressão mais comum ao Enem, que é linguagem. Sátiro, como é que eu vejo a língua portuguesa como linguagem? Veja só, se nós dividirmos o estudo da língua portuguesa em 3 partes, pelo menos, o livro de português, ele traz linguagem, ele traz morfologia e ele traz sintaxe. Posso dizer tranquilamente que todo o nosso estudo será focado em linguagem. Mas por que linguagem? De onde vem essa expressão? Toda expressão que se refere à leitura, à interpretação, ao seu olhar, à sua forma de ver o mundo, isso em português quer dizer linguagem. No Enem, assim como em outros vestibulares, não se tem uma cobrança tão efetiva da gramática normativa, né? A todas as questões legais de como se escrever e tal. Óbvio que você vai usar isso em sua redação na competência 1, que o professor de redação vai trabalhar muito bem contigo. Dominar a língua nesse momento para a redação é importante, mas quando se refere à prova de português, nós já temos uma expressão que é assim um pouco diferente, que é a questão linguagem. Ou seja, no bloco de linguagens, no primeiro caderno que você vai fazer, você não vai ter apenas língua portuguesa, você vai ter artes, você vai ter tecnologia, né? Você vai ter educação física, ou seja, há um mundo envolvido na prova de linguagem. Mas eu posso te garantir tranquilamente que se você conseguir trabalhar o seu nível de leitura, você vai fazer uma excelente prova, não só em português, como nos outros cadernos. Ou seja, primeiro passo para nós entendermos linguagem da forma que nós estamos falando é melhorar o seu nível de leitura. Nós temos no Enem textos literários, nós temos textos poéticos, nós temos textos não literários, nós temos textos verbais, textos não verbais. Mas no que se refere ao nosso conteúdo específico de agora, nós vamos ver figuras de palavras. O correto, de uma maneira mais específica, seria figuras de linguagem. Mas figuras de linguagem se divide em figuras de palavras, figuras de construção, figuras de pensamento. Sátiro, e como eu vou localizar isso tudo? Quando eu falo hoje figuras de palavra, eu quero te dizer que a mesma
palavra ela pode ser usada de diversos sentidos, isso na forma oral ou na forma escrita. Então, para isso, existem algumas figuras bem específicas. Quando eu falo figuras de construção, que nós veremos à frente, já estou falando da forma apenas da escrita, e por aí vai. As figuras que nós temos hoje, elas são comuns em nosso dia a dia e são comuns na prova do Enem, porque nós temos hoje metáfora, nós temos comparação, nós temos catacrese, sinestesia e metonímia. Quero definir cada uma delas rapidamente, trazer para você o trecho de uma questão do Enem, para você entender como seria essa cobrança, e nós encerramos nossa aula de maneira bem legal, bem objetiva e nada cansativo, assim eu espero. Então vamos lá, o que seria metáfora? Nós usamos muito essa figura de linguagem. Metáfora é quando você diz algo no sentido figurado. Fique ligado, porque o Enem pode trazer outras expressões. O que é um sentido figurado? Pode ser o sentido não literal, já que o sentido literal é o sentido real da palavra, pode ser o sentido metafórico ou pode ser o sentido expressamente figurado, ou seja, o Enem pode trazer outras expressões para se referir à mesma figura, mas é simplesmente você dizer algo que é impossível à realidade. Por exemplo, fulano é uma cobra, fulano é fera, o Brasil está a ponto de explodir, ou seja, todas as expressões que eu uso com figuras para dar um sentido mais elegante ou mais expressivo à minha fala, o nome disso é metáfora. Agora, o que seria comparação? É basicamente uma metáfora, porém com um conectivo de comparação. Uma coisa é eu dizer que o Brasil é uma bomba, um exemplo, a política no Brasil é uma bomba. Outra coisa é eu dizer que a política no Brasil é como uma bomba. Essa expressão no meio, que dá o ar de comparação, é o que torna a metáfora uma comparação. Então fique ligado, porque comparação são expressões metafóricas, porém com um conectivo, assim como, tal que, é de tal modo, ou seja, qualquer expressão que eu utilize para conectar uma frase a outra, até com sentido figurado, tendo um conectivo de comparação, deixa de ser metáfora e passa a ser simplesmente comparação. Agora, o que seria catacrese? Catacrese é uma figura que alguns professores de português consideram meio que em desuso. Eu não digo isso porque no nosso dia a dia nós usamos demais a catacrese. A catacrese são as figuras de linguagem que dão nomes às coisas de forma figurada. Por exemplo, o céu da boca. Existe uma expressão científica, sim, que é o palato mole e o palato duro. Mas ninguém fala assim no dia a dia. As pessoas dizem, poxa, eu estou com um machucadinho no céu da minha boca. Eu vou consertar a perna da mesa, eu vou comprar uma cabeça de alho, ou seja, eu vou pegar um dente de alho. Essas expressões que normalmente nós utilizamos para dar nome aos objetos, e são expressões figurativas, isso é catacrese. Existe até uma expressão bem antiga sobre a questão das pernas da mesa, né? Antigamente os religiosos, a pragmática religiosa fazia com que as mesas tivessem toalhas longas. Essas toalhas tinham que ir até o chão, porque dizia-se que as pernas da mesa expostas eram uma forma de erotismo. Olha para você ver como tem a figura de linguagem presente aí na história e tem expressões muito fortes. Então muitas pessoas hoje vão à igreja e vê uma mesa com uma toalha branca arrastando pelo chão e não fazem ideia do que seria aquilo. Essa expressão quer dizer que as pernas da mesa, elas têm que ser cobertas para não dar um ar de nudismo. Olha quanta coisa! Nós temos também uma figura chamada sinestesia. Eu posso até estar viajando quando eu digo isso aos meus alunos, mas a expressão sinestesia me lembra muito anestesia. E anestesia é uma medicação que me faz perder os sentidos. Então, o que seria a figura de linguagem sinestesia? Sinestesia é a mistura dos sentidos em uma frase. Quando eu digo a sua voz é doce e macia, para eu dizer que algo é doce, eu tenho que usar o paladar. Para eu dizer que é macio, eu tenho que usar o tato. Ou seja, quando na mesma expressão eu misturo os sentidos humanos,
a visão, o olfato, o paladar, o tato. E aí isso quer dizer que eu estou usando uma expressão chamada sinestesia. E por último, metonímia. Metonímia é muito comum em nosso dia a dia e também na prova. Metonímia é você trocar uma expressão por outra. É simples essa definição, trocar uma expressão por outra. Como assim? Quando eu digo que eu vou comer um prato de comida, eu não vou comer o prato, eu vou comer a comida. Eu não tomo um copo de água, eu tomo água. Ou seja, é quando você troca uma expressão por outra. Ah, eu vou comprar cotonete. Você não compra cotonete. Cotonete é uma marca. Você compra hastes flexíveis em tubo azul com pontas duplas de algodão. É estranho, mas é isso o nome do cotonete. Ou você não compra Gillette. Gillette é uma marca. Você compra lâmina de barbear. Você não compra Bombril. Você compra esponja de aço e por aí vai. É comum as pessoas dizerem, eu por exemplo sou músico, e é comum eu dizer assim, eu canto Caetano Veloso, no meu carro tem Ivete. Eu não canto Caetano, eu canto as músicas de Caetano. No meu carro não tem Ivete, no meu carro tem as músicas ou um CD, né, ou uma mídia que toca as músicas de Ivete Sangalo. Ou seja, por aí vai. É muito comum a metonímia, né? As pessoas dizem, olha os meus cabelos brancos, isso aqui é sinal de minha experiência. Não, não é sinal de experiência. É sinal que você viveu bastante e isso automaticamente lhe traz experiência. Para nós encerrarmos, existe uma questão que foi cobrada no Enem em 2009. E nessa questão, o título do texto era metáfora. Fique ligado que vem muitos textos no Enem. O Enem é uma prova que traz muito a questão da leitura. O título do texto era metáfora, um texto de Gilberto Gil. No texto tem uma expressão bastante repetida que é a expressão lata. E lá diz assim, em uma parte específica: por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Ou seja, você vai fazer o que te der na lata, o que te der na telha. Isso não é uma expressão comum, isso é uma expressão metafórica. E na alternativa dizia que era para você marcar qual alternativa continha a metáfora. Ou seja, é isso. Eu entendo a leitura, eu entendo o que é real e o que não é, automaticamente eu consigo identificar as minhas figuras em linguagem. É isso aí, gente. Eu espero que eu tenha contribuído, que Deus abençoe você, um grande abraço e até a próxima. Fala, meus amores! E então, tudo em paz? Mais uma vez passando aqui, professor Isaac Lago, a fim de que possamos conversar um pouco mais sobre a filosofia. Hoje o nosso encontro será um encontro onde abordaremos um período muito específico da filosofia, conhecido como período pré-socrático. Primeira coisinha que eu queria chamar a atenção de vocês é que quando a filosofia nasceu, ela não era conhecida como filosofia, era mais uma das possíveis áreas de conhecimento. É curioso que um dos primeiros filósofos gregos, que viveu numa regiãozinha específica chamada Samos, o Pitágoras, também matemático, certamente todas e todos aqui já se confrontaram com o tal teorema proposto por Pitágoras. É ele que cria esse nome, quando certa feita é interpelado por um rei e questionado no que ele era doutor, Pitágoras então sorridente, amorosamente responde: Eu sou apenas um amigo do saber. Eu sou apenas um filósofo, eu sou apenas encantado pelo conhecimento. Bem, essa aula de número 2, onde falaremos sobre os pré-socráticos, também seguiremos à luz daquele primeiro encontro, pautado nas competências do Enem, especificamente na competência de número 1 e nas 5 primeiras habilidades, uma vez que estamos aqui falando sobre elementos culturais, sobre construção de um modo de vida de um povo em determinado lugar, em determinada época. Contextualizando, estamos na Grécia, séculos 7, 6 e 5 a.C., especificamente numa regiãozinha conhecida como Ásia Menor. Falaremos então destes que foram os primeiros filósofos gregos. O primeiro filósofo grego que viveu em Mileto foi um autor chamado Tales. Tales, então, cansado com as inúmeras narrativas míticas, percebe a necessidade de encontrar na natureza a origem de tudo. Olhando para a realidade que lhe cercava, Tales, após longo examinar da realidade sensível, não hesitou em dizer: a origem de tudo é a água. E quando questionado, Tales dizia: tudo que é vivo é úmido, tudo que é morto ocupa-se pela ausência dessa umidade.
É curioso que Tales, ele inaugura um novo modo de conceber o conhecer no Ocidente. Se Tales falou a verdade ou não, isso é o que menos nos importa. O que nos importa é que pela primeira vez, uma resposta, ela organizou-se de modo sistemático e racional. Lembrem, finalzinho lá do encontro 1, quando eu falava que toda narrativa mítica é pautada na cosmogonia e toda narrativa filosófica na cosmologia. Cosmogonia, tentativa de explicar o universo, o mundo e a vida a partir dos mitos. Cosmogonia, mito. Cosmologia, tentativa de explicar a realidade através da razão. Cosmologia, razão. Essa ruptura, ela ocorre de modo gradual. Nenhuma ruptura, ela ocorre abruptamente. Até ontem pensávamos dessa forma, a partir de hoje concebemos uma nova forma. Não, é um processo vagaroso, que precisa, claro, de figuras que se destaquem neste novo modo de assumir a realidade. É aí que Tales entra. Tales em Mileto terá uma legião de seguidores que inicialmente concordarão com ele e dirão que, de fato, todo o universo advém de um princípio único. A diferença está em que cada autor posterior a Tales apontará, com toda certeza, elementos distintos àquele que Tales propôs. Exemplo, Tales afirma que é a água. O principal discípulo de Tales, Anaximandro, ele dirá que a origem de tudo é o apeiron. Anota esse nome. Apeiron significa indeterminado, ilimitado, impossível de ser contido. Para Anaximandro, a realidade causal, a causa de tudo que existe, não poderia ser a água, porque a água poderia ser contida, poderia ser freada, poderia ser dominada. Ele então propõe algo que ultrapasse ao processo a ideia da água. É curioso que Anaximandro ele vai ter um significativo discípulo, Anaxímenes ou Anaximenes. Vai depender muito aí da tradução que o material trouxer. Mas tanto Anaxímenes ou Anaximenes, que é a mesma figura, discípulo de Anaximandro, que por sua vez é discípulo de Tales, todos eles de Mileto. É curioso que para Anaxímenes a origem de tudo é o ar. Ele falará sobre o sopro da vida. E aqui vem uma relação bem interessante. Na tradição judaico-cristã, quando Deus cria o homem a partir do barro, o homem ainda não tem vida. Ele passa a ter vida através do sopro da vida. Essa relação entre a cultura grega e a cultura judaica é o que colabora para a compreensão de uma tese muito importante entre os estudiosos em filosofia. É a tese que nós chamamos de tese do orientalismo, influências de outras culturas na formação da cultura grega. Guardem esses três nomes, autores pré-socráticos de Mileto. O primeiro deles, Tales, cujo discípulo seria Anaximandro e o seu discípulo seria Anaxímenes. Em Tales, a origem de tudo é a água. Em Anaximandro, a origem de tudo, o apeiron, indeterminado, impossível de ser descrito ou dominado. E seu discípulo, a figura de Anaxímenes, que apontará o ar como elemento causador de tudo. Entre outros pré-socráticos, ainda podemos citar a figura de Pitágoras, aquele que no comecinho da aula eu mencionei como autor do nome filosofia, que defenderá a matemática, o ordenamento como causa causal de tudo. Lembra que Pitágoras dá aquele bom exemplo da música, ao dizer que quem é músico ou musicista entenderá muito facilmente isso. Ele vai dizer que em uma música, cada nota tem seu tempo específico para ser cumprido. Antecipar o tempo de uma nota ou retardar esse tempo gera uma desarmonia. Por isso, é extremamente necessário manter a harmonia. Para além de Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, podemos citar os autores que compõem uma realidade um pouquinho diferente desses quatro primeiros, que defendem um só elemento como origem de tudo. São os autores pluralistas. É interessante isso. São autores que defenderão mais de um elemento como origem de tudo. Aqui nós podemos citar Anaxágoras, cujo a ideia seriam os quatro elementos e que a dosagem diferente de cada elemento proporciona multiplicidade de formas no mundo. Abraçado a isso, dentro de um atomismo, a figura de Demócrito, inclusive questão de Enem 2017, ao lado de
Leucipo, seu principal discípulo, que apontarão os átomos, a ideia aqui de indivisível, como causa causal de tudo que existe. Para além deles também, a figura do próprio Empédocles. Então guarda isso. Os pré-socráticos são aqueles que buscam na natureza explicar a origem do mundo. Um grupo deles apontam para um só elemento, elementos distintos entre eles, mas uma só causa. Um outro grupo apontam para vários elementos, cujo quente e frio, dosagens diferentes, explicariam a pluralidade ou diversidade no mundo. Dentre os pré-socráticos, duas figuras são importantíssimas. Não que os outros não sejam, mas duas se destacam muito mais. O primeiro deles, a figura de Heráclito, que vem de uma cidadezinha ali na Ásia Menor chamada Éfeso. Heráclito dirá que o homem não é, mas que ele está sendo. Ninguém banha-se duas vezes no mesmo rio. É a ideia do movimento, do devir. É a ideia da constante transformação. Contrapondo o pensamento de Heráclito, surge em Elis a figura de Parmênides, que defenderá que o ser não está sendo, mas que o ser é. Se em Heráclito eu tenho a ideia da mutabilidade constante, em Parmênides eu tenho a ideia da essência. Anota aí para não esquecer. Parmênides é o primeiro autor na filosofia que compreenderá o sentido de essência e aparência. Em Parmênides, essência é aquilo que é imutável. Aparência, aquilo que deixará de ser, pois está na modificação constante das coisas. Ponto importante para a gente, ponto importante para que vocês não esqueçam. O que faz um autor ser pré-socrático é que durante todo o processo de nascimento da filosofia, entre os séculos 7, 6 e 5 a.C., na Ásia Menor, esses autores estudavam a natureza. A filosofia só se inclina a estudar o ser humano e as suas relações sociais e políticas a partir do século V, temática para a nossa próxima aula. Um beijo no coração, na próxima aula nos reencontraremos para falarmos um pouco sobre a filosofia clássica. Até! Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Você já me conhece, eu sou Manuela Carvalho, fisioterapeuta, e tô aqui para orientar vocês a botar esse corpo em movimento. De que forma? Arranjando um cantinho na sua casa, tirando um tempinho para você cuidar da sua saúde física também, tá? Seguinte, vamos falar hoje sobre o core. O que é o core? É a musculatura do tronco, é a musculatura do abdômen, a musculatura das costas, que a gente deve e precisa fortalecer. Para quê? Para aguentar essa maratona, para aguentar muito tempo sentado, para melhorar a postura, evitar desvio postural, dor de coluna. Vou ensinar para vocês hoje 2 exercícios e suas variações para que a gente consiga trabalhar essa musculatura e, além disso, um desafio para vocês. São 2 exercícios que exigem equilíbrio. Quando a gente tira o equilíbrio, a gente consegue ativar a musculatura mais interna, chamada musculatura intrínseca do tronco, que é a responsável por equilibrar o seu tronco e sustentar a sua postura, beleza? 2 exercícios simples. Prancha, vou ensinar para vocês. Ela é famosa, todo mundo conhece. A gente vai apoiar tanto o pé quanto o cotovelo no chão e vai sustentar 30 segundos. Manu, não aguento 30 segundos. Faça 20 segundos que tá de bom tamanho. 2 vezes, 3 vezes por dia, beleza? Vamos apoiar. Pé no chão. E tenta manter uma linha reta, certo? Não deixa o bumbum subir muito, nem hiperestender. Mantém aqui. A variação dela é o que, ó? Lateral. Vai apoiar tanto o pé quanto o cotovelo, tá? Fazer aqui pra vocês verem. Tentar manter uma linha reta. Tá fácil? Suspende o braço. Outro exercício legal que a gente consegue trabalhar o equilíbrio é um exercício de 4 apoios, onde a gente vai tirar um braço, uma perna para fazer variações. E esse é o desafio para vocês, certo? Vamos botar joelho no chão, pé, e aí vamos começar tirando um braço. Tá fácil. Vamos começar a tirar uma perna.
sem desequilibrar. Vou chegar mais pra cá pra vocês verem. Tirei uma perna, tirei o braço contralateral, ou seja, o braço do outro lado. Mantenho. Abaixei, tirei do outro lado. Abaixei. Tudo isso sem cair, sem desequilibrar, ativando essa musculatura toda aqui do tronco. Vamos fazer aí umas 10 vezes de cada lado. Topa o desafio? Bora praticar! Olá, turma! Sou Paulo Serrão, professor de História, né? Estamos aqui para trabalhar com vocês hoje um pouco da história do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de transição do período regencial para a instalação do período chamado de Segundo Reinado. É importante salientar que esse período regencial foi marcado pela instabilidade política, ocorreu várias revoltas, né, como Malê, Sabinada, Farroupilha, Balaiada, né? Todas elas marcaram profundamente as nossas vidas, beleza? Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Eu vou falar sobre o processo de transição. E você vai acompanhar meu raciocínio. Vamos à tela. Observe, instalação do Segundo Reinado. Para você entender como se deu uma instalação do Segundo Reinado, você precisa entender como se deu o famoso golpe da maioridade. Essa palavra, ela é familiar, correto? Mas, Serrão, eu nunca consegui entender que zorra foi essa de golpe. Vai entender agora comigo. Tá certo? Você vai entender agora comigo. Vamos nessa. O período regencial foi dividido em 3 fases. Primeira fase, chamada de regência trina provisória. A segunda fase, regência trina permanente. A terceira fase, chamada de regências unas, apenas um regente. E nesse período chamado de regências unas, nós tivemos 2 regentes. O primeiro foi o padre Diogo Feijó, beleza? No seu governo, né? O seu governo foi marcado por revoltas, né? O pau-quebra, né? Tauanade, Malê, Sabinada, Farroupilha, né? O pau-quebra, todas elas. Foi um período onde ocorreu a cisão do Partido Liberal Moderado, né? Surgindo assim 2 novos partidos, progressistas e regressistas, tá certo? E nesse processo de cisão do Partido Liberal Moderado, né, o padre Feijó ficou aliado aos progressistas. Consequentemente, ele vai sofrer forte oposição dos regressistas. Não conseguindo conter o avanço das revoltas e sofrendo forte pressão da oposição, ele renuncia em 1837, alegando que estava com problemas de saúde. Com a renúncia de Feijó, assume um outro regente. Quem foi ele? Araújo Lima. Diferente de Feijó, Araújo Lima era da ala regressista e defendia uma centralização monárquica. Foi no governo de Araújo Lima que ocorreu a criação do Colégio Dom Pedro, o Arquivo Público Nacional, né, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o Ministério das Capacidades, né? Poxa, mas Serrão, o que marca o governo de Araújo Lima, sabe o que é? É a lei interpretativa do ato adicional. Você deve ter estudado em algum momento que no período chamado de regência trina permanente ocorreu uma reforma na Constituição, chamada de Ato Adicional de 1834. Nesse ato de 34 ocorreu a criação da Assembleia. Teoricamente, quando se cria a Assembleia, defende a autonomia administrativa dessas províncias. Porém, Araújo Lima diz, não. Ele anula esse ato adicional e diz, entendi errado. Ele vai centralizar os poderes em suas mãos. Ele vai centralizar os poderes nas mãos do regente. O que é que vai acontecer? Os progressistas, que estavam na oposição, irão se unir com José Bonifácio. E irão fundar um clube chamado de Clube da Maioridade, que tem como objetivo elaborar um projeto para antecipar a maioridade de Pedrinho. E, Serrão, qual a justificativa utilizada para antecipar a maioridade de Pedrinho? Era que só o poder centralizado nas mãos do imperador, as revoltas seriam contidas. Nós teríamos o quê? Paz. Esse projeto foi enviado para a nossa Assembleia com a união do Partido Progressista com o apoio de José Bonifácio. Esse projeto foi aprovado de imediato e essa aprovação do projeto nós chamamos de golpe da maioridade.
e Pedrinho, com apenas 14 aninhos, ou as provas costumam retratar, né, com 15 anos incompletos, se torna imperador do Brasil com o título de Dom Pedro II. É importante salientar que quem deu o golpe da maioridade foi o Partido Progressista, que também pode vir na prova como Partido Liberal. Tem um ditado que diz: não há nada mais conservador do que um liberal no poder. Não há nada mais conservador do que um liberal no poder. Com o golpe da maioridade, vai dar início ao período chamado de Segundo Reinado, né? E essa política interna do Segundo Reinado é dividida em 3 fases. A primeira fase é a consolidação, a segunda fase é a conciliação, a terceira fase é a crise, que vai levar à proclamação da República. E nesse contexto político, o que é que vai acontecer? Nós tínhamos 2 partidos que disputavam o poder: liberais e conservadores, antigos, progressistas e regressistas. Esses liberais e conservadores não tinham diferenças ideológicas, até porque surgem da cisão do Partido Liberal Moderado. Eles apenas disputavam o poder. São chamados popularmente como farinha do mesmo saco. Beleza? Então, liberais e conservadores. Outras características desse período. Observe essa imagem, gente. A imagem de Pedro, né, segurando esses animais, os cavalinhos, né? E na outra imagem, você percebe a coroa. Aí você pergunta, e daí? E daí que retrata muito bem a realidade dos partidos, né, brasileiros nessa época, né? Onde Pedro praticamente dominava, manipulava esses 2 partidos. Beleza? Ambos partidos precisavam do apoio. Poxa, então durante todo o Segundo Reinado, Serrãozinho, liberais e conservadores, eles disputaram o poder? Não. Teve um período chamado de Era da Conciliação. Entre os anos de 1853 e 1867, liberais e conservadores se unem ao poder. Então, cuidado se na sua prova vem a afirmação, né, que os 2 partidos disputaram durante todo o período. Repito, Era da Conciliação. De 1853 a 67, eles se unem. Poxa, como era que funcionavam as eleições naquela época, Serrão? Violência e fraude. Os membros do partido invadiam os locais de votação com um cacete na mão. Imagine a situação para forçar a você votar nele ou no seu representante. Então existia muito isso. Poxa, ocorreu a preservação da unidade territorial, né? Não corria mais riscos do Brasil se fragmentar, já que a Farroupilha tinha acabado em 1845, e segundo a historiografia, né, a maioria dos historiadores defende a tese que os farrapos queriam a separação em relação ao Brasil. Então, com o fim da Farroupilha, não corre mais riscos do Brasil se fragmentar, ocorrendo assim a preservação da unidade territorial. Poxa, mas dessa política interna, o que mais é cobrado é isso daqui. No ano de 1847, foi criado no Brasil o cargo de primeiro-ministro. O Brasil se torna uma monarquia parlamentar. E quando você pensa em monarquia parlamentar, vem automaticamente no seu HD, no seu cérebro, na Inglaterra. E como é que funciona na Inglaterra de forma, né, grosseira? Existe o rei, porém o rei é apenas simbólico, né, e o parlamento tem um poder político. Poxa, no Brasil ficou assim também, verdade? Não. Existiu o rei, mas o rei tinha poderes totais. Aí você tá aí e pergunta por quê? Simples. Porque ocorreu o regresso, a volta do poder moderador. Essa é da Constituição de 1824, que era o 4º poder, que dava ao imperador poderes absolutos. E o nosso parlamento era apenas simbólico. Por isso que esse parlamentarismo implantado no Brasil é apelidado de parlamentarismo às avessas, porque é contrário ao parlamentarismo, né, inglês. Deu pra gente entender? Deu mesmo? Que bom. Tá? É lógico que vocês ainda irão trabalhar muita coisa sobre esse período chamado de Segundo Reinado, tá bom? Desejo a vocês sucesso nessa caminhada, tá? Contem comigo, tá bom? Né? Meu Instagram, para quem quiser me acompanhar, é Professor Serrão. Então podem me acompanhar, podem me seguir, que sempre tem dicas bacanas lá no meu Instagram. Então, Professor Serrão no Instagram. Alegria? Beijos, até a próxima. Fui! E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos lá? Bater um papo? Me chamo Professor Alan César, de Matemática, tá, galera? E hoje vamos estudar o sistema decimal. Pessoal, uma breve história aqui. Através dos tempos, nós tivemos alguns sistemas decimais, tá? E só que tem alguns importantes, tá? Eu cito o egípcio e cito o romano, para chegar ao tempo atual,
Nós estamos, e o que é que o Enem vai exigir de você. Se liga aí, tá? Mas aí, antes, eu quero apresentar a você dois sistemas, como eu falei agora, egípcio e romano. Galera, dá uma sacada aqui, no sistema egípcio. Vocês acham que isso aqui é coisa de Deus? Vocês conseguiriam fazer uma carta rápida com esse sistema hoje em dia? Claro que não. Então relaxa, o Enem não vai te cobrar isso não, tá ok? É só questão de dados históricos, beleza? Então como é que a gente faz com esse sistema? Tchau! Só galera, aqui tem outro sistema. Aí vem esse aqui. Ah, professor, esse aqui eu conheço mais. Por que eu conheço mais? Porque esse aqui, galera, esse aqui vocês têm nos livros, vocês estudaram algum dia na vida. Sistema romano, algarismo romano, concorda? E praticaram. Professor, meu foco é Enem, isso vai cair no Enem? Gente, raramente você precisa do sistema romano. Quase raro, cada vez mais não está no Enem. Então isso aqui também eu faço o quê? Tchau! Então, meu professor, o que é que eu preciso? Aí vamos lá, vamos ao Enem. O que é que o Enem quer de vocês, gente? O Enem quer de vocês, gente, um sistema desenvolvido pelos hindus, que hoje é chamado de indo-arábico. Por que, meu professor, é indo-arábico? Porque foram os hindus que inventaram. E, posteriormente, os árabes levaram para toda a Europa Ocidental. Perceberam aí porque chegou ao nosso Brasil, através dos tempos? Porque os árabes expandiram. Então, nosso sistema é o quê? Indo-arábico. Mas, professor, eu trabalho com números. É esse mesmo, galera. Como é que seriam os números, gente? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entendeu? Conte aí de 0 a 9. Dá quanto, galera? 10 números. Não é à toa que o sistema indo-arábico é chamado de quê? Sistema decimal, que trabalha com 10 números. Beleza? Mas aí, galera, que o professor aqui não é professor de história da matemática, é também professor de desenvolvimento e aplicação para o Enem. Então, vamos deixar de conversa, deixar a história para lá por enquanto, respeitar ela e vamos à nossa aula. Nossa aula diz o que, galera? Sistema decimal, formado com 10 números. Você já sabe, eu falei agora. Só que ele trabalha com posicionamento. O que é posicionamento? É você trabalhar contando da direita para a esquerda. Repito, da direita para a esquerda. Contando esse número, gente, eu preciso de uma estrutura. Essa estrutura, como dica, galera, chamei todo mundo de CDU. Gente, CDU quer dizer o quê? Que você vai ter a classe do quê? Unidades, milhar, milhão, bilhão, se tivesse, era outro CDU e assim vai. Se as classes, mas vamos para os números. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E aí você continuaria. Então, como é que eu faço a contagem de um número desse, galera? Vamos lá. 567. Unidade, dezena, centena. Então, eu ia parar aqui, concorda? Você ia estar na classe das unidades. 2043. Da direita para a esquerda. Posição. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar. Tranquilo? Isso aqui quer dizer o quê? Que a centena foi dupla. 57.283. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Mas é isso aqui, esse posicionamento que teu Enem pede. Então vamos deixar de história, deixar de conversa e vamos para a aplicação do Enem. Beleza? Então vamos lá. Aplicação do Enem, gente. Duas questãozinhas. A primeira aqui, a imagem dela, fala sobre o quê? Tipos. Que é o que, gente? Seria um tipo de objeto para medir o sistema decimal. Tá ok? Lá nos Incas. É formulado pelos Incas. Então vamos lá. A figura aqui tem 3, 5 bolinhas subindo, gente. Por que subindo? Porque começa com unidade. 3, 5, 4, 2. Mas não é isso que o Enem queria no dia. Queria saber qual era a resposta para o 2. Vamos lá, gente. Resposta para o 2. Como é que ficaria? 4. Concorda? De baixo para cima, porque aqui é a unidade, dezena, centena, milhar. 6 bolinhas, 6 nozinhos. Aqui não tem nenhum. Quando não tem nenhum, obviamente, chamamos de que? 0. Já vimos aí no exemplo. E aqui, galera, 3.
Mas eu pergunto a vocês, se eu não faço até o final, faço só unidade e dezena, procura a resposta, eu preciso de quantos números? 1, 2, 3, 4. Seria o quê? Um número que teria 4 dígitos, porém, já tinha da direita para a esquerda 4, meia. Gente, só existia aqui, ó. Vocês nem precisavam olhar para cá, ó. Fora, fora, fora. Professor, eu tenho dúvida, por que não esse? Isso é uma pegadinha, galera. Se não tem nada aqui escrito, chamamos de zero. É o mesmo exemplo daqui. Tranquilo? Então, gabarito bate letra C. Fechou? Primeira questão. Cola no tio. Segunda questão, galera. A segunda questão, essa figura aqui, para quem não conhece, chamamos de ábaco. Tranquilo? Uma espécie de quê? Instrumento para fazer medição de sistema decimal também. Aqui é o quê? Umas travezinhas com várias argolas. Só que nessa questão, o Enem fez o quê? Colocou embaralhado, não na ordem da direita para a esquerda. A unidade está aqui, ó. Aqui está a dezena, aqui está a centena. Como falei logo os três, talvez a gente mate até a questão. Faça a pergunta a vocês. Tenho quantas traves aqui? 6 traves. Se eu tenho 6 travezinhas no ábaco, eu vou precisar de 6 números. Então, gente, aqui eu tenho 5 números. Aqui eu tenho... Aqui já morreu. O restante pode ser que tem 6 números. Mas começa a fazer 2 primeiros dígitos que você mata rapidinho. E você, como pré-vestibulando, se ligue na minha dica. Você precisa de tempo. Estratégia. Então vamos lá. Unidade aqui é uma bolinha, então 1 ano. Dezena está aqui, ó, gente, está misturado. Tem um 7, se você contar aqui dá 7. 1 e 7, onde é que tem 1 e 7? Letra A ou letra D? Da direita para a esquerda. Se ligue no posicionamento. Então, no caso aqui, morreu, não tem 1 e 7, não tem 1 e 7. Ou é letra A ou letra D. Mas, gente, a letra A tem uns 5 dígitos. E a letra D tem uns 6 dígitos. E aqui são 6 traves. 6 traves, obviamente, 6 dígitos. Não precisava fazer até o fim. Corria pelo abraço. Aprovação total. Fechou? Mas vamos terminar? Vamos terminar. Centena está aqui, gente. Unidade, dezena, centena. Olha aqui, uma argolinha. 1, 7 e 1. Onde é que tem 1, 7 e 1? Aqui tem. Se você tivesse alguma dúvida. Então vamos lá. Agora eu tenho o quê, gente? Para a unidade de milhar. Qual a unidade de milhar? Ele colocou aqui, ó. Centena. Só que aqui, ó, milhar. Ele chamou de milhar, tá? Depois chama de dezena de milhar e centena de milhar. Milhar aqui é a unidade de milhar. Mesma coisa, tá? 0, gente. Ó. Então aqui acabou. Já acabaria. 1, 7 e 1, 0. Letra D. Mas vamos lá, continuar. Dezena de milhar. Eu tenho aqui quantos? 6. E aqui, gente, centena eu tenho aqui 4. Mas observe que também não era necessário eu ir até o fim da questão. Quando eu chegasse aqui no quarto, da direita para a esquerda, acabava a questão. É essa estratégia que eu quero de vocês, tá? Então, galera, letra D. Certo? Através disso, treine questões que falam de posicionamento de números. Que tenho quase certeza que o Enem sempre vai colocar 1 ou 2 questões lidando com isso. Beleza? Então, segue para vocês aí essas dicas. Um forte abraço do professor Alan César. Certo? E até o nosso próximo encontro. Valeu! Olá, galera, tudo bem? A minha dica hoje é um filme que eu assisti há um tempo atrás, mas eu nunca me esqueci. Se chama Vips. Ele tem como estrela principal Wagner Moura, no papel de Marcelo. Vamos lá, vou contar a história pra vocês. Marcelo era um paranaense que desde pequeno nunca se identificou com a identidade dele. Sempre gostou de inventar personagens, imitar pessoas. Ele foi crescendo e teve a oportunidade de trabalhar em um hangar de avião. E ele sempre quis ser piloto de avião, porque o pai dele era. E para conseguir isso com mais facilidade, ele começa a fingir identidades. Essa é uma história real. E no filme eles contam o maior golpe que o Marcelo dá. Ele finge que é filho do dono de uma companhia aérea. Em plena comemoração do Carnaval de Recife, ele vai num resort e começa a contar vantagens, contar como é a vida, e todo mundo aceita. O que mais
mais me impactou nesse filme é que, obviamente, a gente sabe que o Wagner Moura é um ator fantástico. Mas se você olhar pela perspectiva do personagem, diga aí, se alguém chegasse falando 1 milhão de coisas que é dono de uma grande empresa, alguma coisa, será que a gente não ia acreditar? Isso é muito bom pra gente pensar sobre fake news. É um tema que vem sendo falado ao longo dos últimos tempos muitas vezes. A gente começa a parar pra pensar que certas informações a gente não pode tomar como verdade absoluta. A gente tem que ter um estudo científico, histórico, pra ver se aquilo realmente é verdade. A internet está aí, os livros estão aí e até a nossa consciência está aí pra poder entender que certas coisas não têm nenhum sentido. A gente tem uma cena que é incrível. Como se não bastasse, o Marcelo ele faz um cover de uma música do Renato Russo. O filme é maravilhoso. Então, senta no sofá, mergulha no cinema e depois você me conta se não te ajudou na hora de você fazer o Enem. Um beijo e até a próxima! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Mário Rolê, professor de Física. Estou aqui hoje para dar aula de movimento retilíneo e uniforme. Gente, o nome já diz, né? MRU, movimento retilíneo e uniforme. Ora, para ser movimento retilíneo e uniforme, tem que ser um movimento em linha reta e uniforme. Pessoal, de onde é que vem a palavra uniforme? Vem de ser constante. Ou seja, é um movimento onde algo é constante. Galera, observe, vamos imaginar que aqui seja 2 metros, 4 metros, 6 metros e 8 metros. Ô gente, daqui pra cá andou 2 metros, daqui pra cá 2 metros. Se você manter constante a velocidade, ou seja, supor que a velocidade aqui seja 2 metros por segundo, aqui seja 2 metros por segundo, ou seja, o tempo passou, a distância, né, foi mudando, mas a velocidade permaneceu constante. Pessoal, todas as vezes que a velocidade for constante, é um movimento retilíneo e uniforme. Agora, galera, toma cuidado, aqui tem uma consequência. Repare, ó, toda vez que minha velocidade for constante, significa que a minha aceleração, ela vale 0. Por que ela vale 0? Ó, se liga na dica aí, viu, galera? A aceleração é o acréscimo dado à velocidade. Gente, é a aceleração que é responsável pela mudança da velocidade. Significa o seguinte, se a velocidade é constante, ela não vai mudar. Significa então que a aceleração é 0, porque quem é responsável pela mudança da velocidade é a aceleração. Então, gente, se a aceleração ela é responsável pela mudança da velocidade, o que é que nós temos? Olha para aqui, ó. Vou dar aqui agora a dica da TV Enem. Aquela dica que você vai abrir sua prova e dizer, ó, o professor falou disso. Vamos bora lá? Gente, esse movimento, ele pode ser progressivo ou ele pode ser retrógrado. Pessoal, toda vez que o movimento for progressivo, significa que a minha velocidade ela é positiva. Quando é retrógrado, a minha velocidade é negativa. Ô, galera! Ô, gente! Velocidade positiva significa o quê? Nada, na verdade, né? Então, bora entender. Ó, todas as vezes que você observar a velocidade positiva, pense assim, ó. Quando o movimento é progressivo, é quando ele se afasta do referencial. Quando é retrógrado, ele se aproxima do referencial. É por isso que, quando a velocidade é positiva, você se afasta. Quando a velocidade é negativa, você o que, gente? Se aproxima do referencial. Então, bora lá? Bora pensar comigo aqui, ó. Estou chegando em casa. Se eu estou chegando em casa, tá me dando uma ideia de aproximação ou de afastamento? Pensei comigo. Isso aí, tá dando a ideia de aproximar. Se você está chegando em casa, né, gente? Então significa que isso aqui, o movimento ele é progressivo ou retrógrado? Ele é retrógrado porque ele está se aproximando do referencial. Tchau, estou indo. Gente, quando você lê tchau, eu estou indo, significa o quê, gente? Que você está se afastando do referencial. E se você se afasta do referencial, o movimento ele é progressivo.
progressivo. Então, bora lá? Gente, se você se afasta do referencial, o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Se você se aproxima do referencial, a velocidade é negativa. Gente, fala a verdade, velho. Isso é difícil? Claro que não. Agora, toma cuidado, gente. Por quê? Olha para aqui. Toda vez que você tiver um referencial, e se você estiver se afastando dele, você vai considerar essa velocidade positiva. Toda vez que você vê um referencial e você estiver se aproximando dele, a velocidade vai ser negativa. Então, isso aqui é um movimento progressivo, aqui é um movimento retrógrado, porque aqui você se aproxima e aqui você o que, gente? Se afasta. Beleza até aí, galera? Fala a verdade, não tem dificuldade não. Vai, bora ser honesto. Esse assunto é muito tranquilo. Agora, gente, ele é acessado em uma equação. Vocês podem calcular. Vem cá, quando o tempo vai passando, né? O corpo ele vai ocupando uma posição. É aí que vem a equação horária do espaço, que vem da velocidade média. Turma, quem é a velocidade média? Final menos inicial. Turma, quem é o tempo? Final menos inicial. Geralmente, você considera o tempo inicial zero. Quando você começa a cronometrar, geralmente, quanto é o tempo inicial? Ele é zero. Se eu fizer aqui cruz credo, eu tenho que S é igual, S menos SO, EV vezes isso. Seria V vezes o tempo. Turma, isso aqui está negativo. Se for para o outro lado, fica positivo. S é igual a SO mais VO vezes o tempo. Ô professor, o que é isso aqui? Me explica aí. Gente, esse T, ele é o tempo. Turma, esse V é o quê? Velocidade. Turma, esse SO é o quê? Posição inicial. E galera, esse S é a posição final. Ô, gente, toma cuidado com as unidades. Gente, tempo é dado em segundos. Velocidade, metros por segundo. Aqui tem, um pulinho do gato. Turma, toma cuidado com isso. A velocidade, ela tem que ser dada em metros por segundo. Se ela tiver em quilômetros por hora, e você quiser em metros por segundo, você vai ter que dividir por 3,6. Beleza, galera? Grava isso no coração, não pode esquecer. Repare essa questão. Determine um tempo para um trem de 100 metros atravessar uma ponte de 400 metros em 72 km por hora. Opa, 72 km por hora. Pode? Não pode. Tem que ser em metros por segundo. O que é que você faz? Divide por 3,6. Se você pegar 72 e dividir por 3,6, você vai encontrar 20 metros por segundo. Turma, se você imaginar isso aqui uma grande régua, inicialmente aqui é 0, andou 100 e 400. Então aqui é quanto, gente? 500. Pega a fórmula do sorvetinho. SSO mais VT. Posição final é 500. Posição inicial é 0. A velocidade é 20 vezes o tempo. Turma, 0 mais qualquer coisa é essa qualquer coisa. 20 vezes o tempo. 0 de um lado, 0 do outro. Eu posso cortar. Tempo é 50 dividido por 2. E 50 dividido por 2 dá quanto, turma? 25 segundos. Quer dizer que essa ponte ela será atravessada em 25 segundos. Fala a verdade, esse assunto é difícil? Claro que não. Pessoal, tá aí o assunto. Não tem mais o que te perguntar. Isso aqui é o que você tem que saber de um movimento retilíneo e uniforme. Pessoal, muito obrigado, gratidão e até a próxima. Tchau, gente. Essa semana a gente recebeu uma mensagem tão bonita de Buerarema, de um estudante dizendo: eu tô assistindo aula no TV Enem. Cara, tudo de bom. Não esqueça, nós estamos nos canais abertos. Estão vendo aí nos canais da TV aberta. Estamos na TV a cabo também, você pode acessar. E estamos nas plataformas de imagem. Só você procurar lá o canal Escritório do Pensamento, onde você tem as aulas. E claro, a nossa plataforma TV, já sei que você já sabe, tvenem.com.br. Acesse, paz para vocês, muita luz, muito estudo e vamos em frente.